Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de realidade brasileira, desbravando os tópicos do Concurso Nacional Unificado 2024. Hoje estamos aqui com o mapa mental da disciplina de Geopolítica para entendermos sobre o desenvolvimento recente da estrutura fundiária brasileira. Te convido a se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida no vídeo, acompanhar nossas outras aulas sobre essa disciplina e seguir também nas redes sociais, perfil do Instagram, Revisão de Concursos, já com quase 60 mil seguidores. Conto com sua presença lá também, para a gente poder estarmos juntos alcançando esse mar. Vamos então à nossa aula sobre a estrutura fundiária recente brasileira, tá bom? Essa aula nós vamos explorar as dinâmicas recentes da estrutura fundiária brasileira. O tema que é central para entender os conflitos sociais e econômicos atuais no campo. Vamos analisar como as políticas fundiárias modernas impactaram a distribuição de terra e as relações de poder. Bom, o Estatuto da Terra, promulgado em 1964, foi um marco na legislação agrária do Brasil. Propôs orientar as ações dos órgãos governamentais para o desenvolvimento agrícola e a reforma agrária. Só que, como você já viu na nossa aula anterior, apesar das intenções declaradas, a reforma agrária nunca foi implementada de forma efetiva. A legislação visava medir as tensões entre os movimentos sociais que defendiam a reforma agrária e a preservação ambiental, e os setores do agronegócio que defendiam a propriedade privada e criticavam a legislação ambiental. A falta de efetivação das políticas da reforma agrária propostas pelo Estatuto da Terra criou um cenário de disputa e conflito no campo brasileiro. A polarização entre movimentos sociais e atores do agronegócio tem sido uma constante histórica na história recente do Brasil, influenciando políticas públicas e a ocupação territorial. Bom, vamos agora discutir o impacto desses conflitos na agricultura familiar e na expansão agrícola do país. A agricultura familiar no Brasil é responsável por uma parte significativa da produção de alimentos do país, mesmo ocupando apenas uma pequena fração do espaço agrícola. Este setor é caracterizado por pequenas propriedades que utilizam principalmente mão de obra familiar. Apesar de sua importância para a segurança alimentar e a produção diversificada de alimentos, a agricultura familiar frequentemente enfrenta muitos desafios relacionados à falta de acesso à terra e a recursos necessários para expandir e modernizar sua produção, como ferramentas, máquinas, etc. Em contraste, um modelo de agricultura empresarial focado na exportação de commodities, ele tem recebido grande apoio do governo. Esse apoio fortaleceu a concentração fundiária, com grandes empréstimos sendo garantidos com base na posse de terras. Essa situação favoreceu a expansão de grandes propriedades e o agronegócio, muitas das vezes em detrimento dos interesses dos pequenos agricultores e da sustentabilidade ambiental. Bom, as dinâmicas entre a agricultura familiar e a empresarial refletem a contínua tensão na estrutura fundiária brasileira, onde os modelos de desenvolvimento e as políticas agrárias frequentemente favorecem os grandes proprietários em detrimento dos pequenos. Vamos agora discutir as consequências sociais e ambientais dessas políticas, principalmente sobre a violência no campo e a expansão da fronteira agrícola. Bom, os conflitos fundiários no Brasil frequentemente resultam em violência, especialmente em regiões onde a disputa por terra é intensa, como por exemplo na Amazônia. A concentração fundiária e a expansão da fronteira agrícola levam a confrontos entre grandes fazendeiros, empresas de agronegócio, trabalhadores rurais sem terra, comunidades indígenas e ambientalistas. Vou repetir, é muito importante. A concentração fundiária e a expansão da fronteira agrícola levam a confrontos entre grandes fazendeiros, empresas de agronegócio, trabalhadores rurais sem terras, comunidades indígenas e ambientalistas. Esses conflitos muitas vezes têm consequências trágicas, incluindo assassinatos e deslocamentos forçados. Além disso, a expansão descontrolada da agricultura empresarial tem levado a sérios problemas ambientais, como desmatamento, perda da biodiversidade e poluição dos recursos hídricos. O modelo de desenvolvimento baseado na exploração intensiva dos recursos naturais coloca em risco ecossistemas e a sustentabilidade a longo prazo da agricultura brasileira. Bom, a luta pela reforma agrária no Brasil permanece um desafio muito importante,
As demandas por uma distribuição de terra mais justa e pelo desenvolvimento de uma agricultura sustentável continuam a mobilizar diversos setores da sociedade. A busca por soluções que reconciliem a produção agrícola com a preservação ambiental e a justiça social é uma das questões mais prementes da agenda política do país. Bom, vamos repetir, que também nunca é demais. A busca por soluções que reconciliam, lembrem só, produção agrícola com a preservação ambiental e a justiça social. Essa é uma das questões mais prementes na agenda política do país. A estrutura fundiária brasileira, com sua longa história de desigualdade e concentração, tem gerado conflitos sociais e ambientais que persistem até hoje. A necessidade de reformas que atendam às necessidades dos pequenos agricultores, que promovam a sustentabilidade ambiental, é evidente. As lições aprendidas com a história da distribuição de terras do Brasil são fundamentais para orientar as políticas mais justas e eficazes lá no futuro. E com isso, estamos encerrando aqui nossa discussão sobre o histórico fundiário, da estrutura fundiária brasileira e suas implicações já contemporâneas. Espero que esta aula tenha oferecido uma visão abrangente como a terra é distribuída e valorizada no Brasil e principalmente sobre a importância da reforma agrária e a sustentabilidade no contexto atual. Te convido a seguir o perfil Revisão de Concursos no Instagram para juntos alcançarmos a marca de 60 mil seguidores e visite nosso site www.revisãodeconcursos.com.br, está aqui na descrição do vídeo para você conferir nossos pacotes de mapas mentais, onde você pode acessar esse e outros aí para adicionar suas revisões. Antes de encerrar, como de praxe, vou deixar aqui uma questão sobre a aula que vimos aqui hoje para você responder com segurança. Vamos lá. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura fundiária brasileira e as políticas de reforma agrária e assinale a alternativa correta. No final da aula, vamos aqui comentar a resposta certa e as demais que estão erradas. Bom, a resposta certa é a letra D. Todas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Agora vamos entender o porquê que as outras estão erradas. Vamos lá. A afirmativa 1 é incorreta, porque o Estatuto da Terra de 1964 não resultou em uma reforma agrária efetiva no Brasil. Muitos argumentam que o Estatuto falhou em resolver a questão da concentração de terras e não promoveu nem a distribuição equitativa que pretendia. Tá? A afirmativa 2 é a correta, está certo. Porque a expansão da fronteira agrícola tem sido um fator significativo no aumento dos conflitos fundiários e dos problemas ambientais, incluindo o desmatamento e particularmente na Amazônia. A afirmativa 3 também está certa, já que a agricultura familiar é responsável por grande parte da produção alimentar do Brasil, apesar de usar uma proporção relativamente pequena de terra agrícola do país.